Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor. Bom, vamos refletir aqui nessa palavra que eu vou trazer para vocês hoje. Peço que vocês busquem também consultar na Bíblia de vocês. É uma reflexão sobre a Santa Ceia. E eu gostaria de compartilhar com vocês o que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, e o que o Velho Testamento vai falar sobre isso, e o que o livro de Apocalipse, a parte escatológica, vai falar sobre isso também. Bom, no livro de 1 Coríntios, tá? Carta de 1 Coríntios, capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo e é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso toda vez que beberes em memória de mim. Porque toda vez que comeres do pão e beberes do cálice, anunciarei a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa primeiro, a fim de que não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos as ordenei quanto for ter convosco. Bom, aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar aos coríntios que muitas pessoas estão ficando doentes, profundamente doentes. Elas estão ficando doentes na alma, no corpo, elas começam a ter problemas de depressão, ansiedade, síndrome de pânico. Ele fala, e não são poucos os que dormem, aqueles que dormem na fé. Ele está falando o quê? Estão morrendo. Ele está morrendo, está num sono profundo, está em coma. O espírito já está em coma. E aí começa a adoecer. A pessoa começa a adoecer. Aí começa a ter problema de câncer, infecção, problema no sangue, problema na urina, porque comeu da ceia do Senhor indignamente. E eu gostaria de refletir com vocês um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas antes eu gostaria de explicar sobre o corpo e sobre o sangue de Cristo, que eu acho que é um fundamento da igreja, que foi dado pelo nosso Senhor e que ele deve ser respeitado como algo santíssimo. E eu vou explicar isso no livro de Levíticos daqui a pouco. Mas só para vocês entenderem. O sangue e o corpo, quando nós consagramos qualquer alimento a uma divindade, seja ela qual for, seja uma divindade pagã, seja uma divindade da área da feitiçaria, do candomblé, da macumba, qualquer religião que você consagrar um alimento e comer desse alimento, nós estamos dizendo, nós estamos trazendo um pedaço, uma parte dessa entidade para o nosso corpo. Nós estamos dizendo, nós estamos trazendo um pedaço do mundo espiritual que se manifesta naquele alimento e a gente come trazendo para o nosso corpo. E o significado da ceia não é diferente. Ela representa o pão que é partido, o corpo de Cristo, o cordeiro que é cortado, certo? Que é separado, que é dividido para que possa ser alimentado. E é a parte que vai para o holocausto. A gente vai ver isso no livro de Levíticos. Mas
quando nós comemos o pão, nós estamos simbolicamente comendo e trazendo sobre nós uma parte do corpo de Cristo, nos tornando com ele parte do corpo. Se é algo santíssimo ao Senhor, nós só podemos comer em santidade, buscando, aprimorando, purificando em uma vida de santidade. Quando comemos do corpo e somos santificados, estamos dentro do que é ensinado pela palavra, seguindo a vontade do Senhor, nós tornamos parte do corpo de Cristo. Cristo passa a habitar corporeamente conosco. O nosso corpo, as nossas células, ele se espalha no nosso corpo. Aquele pão ele vai ser digerido pelo nosso sistema digestor, os nutrientes daquele pão vai ser espalhado pelo nosso corpo. Da mesma forma o sangue, que na Bíblia o sangue ele é símbolo da vida. O oxigênio ele passa pelos pulmões, ele é filtrado e é enviado para o sangue, que vai distribuir tudo no corpo. O sangue vai distribuir os nossos nutrientes, nosso sistema imunológico, nossos anticorpos. O sangue ele vai distribuir a vida pelo nosso corpo. Então, quando nós tomamos do suco da uva, do fruto da vide, porque Cristo é a verdadeira videira, nós estamos compartilhando da vida dele, que é a vida eterna, que é a vida em Deus, que é aquele que venceu a morte. Tragada foi a morte pela vida. E como fomos rendidos por ele, como fomos comprados pelo seu sacrifício, com ele somos glorificados através do seu sangue. Então, a presença da ingestão do suco de uva, simbolicamente, compartilhando com ele do corpo e do sangue, da matéria e do espírito, do pão que é ingerido para entrar como nutriente, simbolizando também a palavra que vai nos nutrir física, espiritual, psicologicamente. O sangue é o que nos dá vida, é o que nos dá sustentação, é o que nos dá fôlego, é o que faz as nossas células funcionarem, é o que é a nossa fonte de contato íntimo. Porque assim como o marido e a mulher, porque a igreja é comparada com uma noiva de Cristo, num ato sexual, eles possuem contato, se tornando um único corpo e uma única carne. Por isso que a gente não pode ter um relacionamento fora do casamento. Relacionamento sexual fora do casamento é fornicação, é considerado como adultério, como prostituição e traz condenação. Da mesma forma, a igreja, o corpo, precisa estar casado, precisa fazer parte da noiva, precisa estar purificado para fazer parte da noiva, porque qualquer corpo estranho no meio qualquer situação estranha que não faça parte do corpo da esposa é retirado, é jogado para fora. Qualquer doença, qualquer infecção, qualquer malícia, ele é retirado e é condenado ao fogo. Qualquer árvore que não traz bons frutos, os frutos do Espírito, é condenado e jogado no fogo. Qualquer um que não obedece os seus mandamentos e partilha da ceia é condenado e jogado ao fogo. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar assim, e discirna, examine-se o homem a si mesmo. Porque quando nós estamos andando numa conduta reta, estamos cumprindo a legalidade, que o nosso Deus é um Deus de lei, e nós estamos observando a sua lei, então quem está casado legalmente. Quem está ajuntado está em adultério, está em fornicação. Quem dirá então, quando a pessoa está ajuntada ou possui uma relação homoafetiva?
Deus pode dar graça, Deus pode trazer salvação até para a vida dessa pessoa. Pode, assim como traz para a prostituta, para o ladrão, pode. Até assim como traz para nós, que somos amargos, egoístas, que somos pessoas muitas vezes ruins, pode trazer salvação. A graça é dada por ele, não cabe nós julgar quem que vai receber a graça ou não. Mas quando nós comemos do corpo e estamos em pecado de forma indigna, nós expomos a nudez de Cristo, que nos salvou. Nós expomos ele novamente à vergonha. E não vai muito longe. Noé amaldiçoou seu filho por expor a sua nudez após tomar o fruto da vide. Noé tomou o suco de uva e sua nudez ficou exposta. Teu filho viu a nudez e chamou seus outros irmãos. E a palavra vai dizer que ele poderia ter cobrido o pai, ele poderia ter protegido o pai, porque Noé teve seu excesso e ele tomou do vinho da uva. A vergonha exposta de Noé, como líder, pai, sacerdote, profeta, a vergonha de Noé trouxe condenação para o próprio filho dele, que foi maldição. Os outros dois que tamparam o seu rosto e o cobriram da vergonha, não tiveram condenação sobre eles. Mas o que olhou, talvez até debochou, talvez foi fazer piada, foi ir para a roda dos escarnecedores, como no livro de Apocalipse fala, os cães ficarão de fora, os adúlteros, os fornicadores ficarão de fora. E aí a gente pega e come de forma indigna a ceia, nós trazemos para nós mesmos a condenação. Nós estamos nos assentando à roda dos escarnecedores. Nós estamos nos trazendo a maldição. Vamos ver o que o livro de Levíticos tem para dizer sobre o sacrifício. Porque a gente olha o sacerdócio, porque a Bíblia ela é inteira, ou você acredita na Bíblia ou não acredita, mas a gente olha o sacerdócio como uma referência, o sacerdócio levítico como uma referência de uma velha aliança e de práticas do sacerdócio. E a vontade de Deus para o sacerdócio é a mesma. A gente não tem mais o sacrifício, porque o sacrifício foi feito uma vez por todas na cruz. O sacrifício pela remissão dos pecados. E aí olha o que está escrito Levíticos 7, versículo 20. Porém, alguma pessoa tendo sobre si imundícia, tiver contaminado, sujo, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Condenação da morte. Será expulsa e vai ser exposta à morte. Se uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, ela tocar, colocar a mão, como imundícia de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, e ela comer, será eliminada do seu povo. E nos outros versículos abaixo, Deus vai proibir o homem de comer a gordura e o sangue, o corpo e o sangue. Porque a gordura é o que vai trazer energia, é a reserva de energia, é a sustentação de energia. E olha o que vai dizer aqui no versículo seguinte, versículo 22 do capítulo 7 de Levíticos. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, não comeis gordura de boi, nem de cordeiro, nem de cabra, a gordura do animal que morrer por si mesmo ou dilacerado por feras, podem servir a qualquer outro uso, mas de maneira alguma comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal ao qual se trouxe ao Senhor, oferta queimada será a oferta queimada será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer uma das vossas habitações, quer aves, quer gado. Toda a pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Meu Deus!
Aqui tá falando que se você comer o sangue, comer gordura, se você pegar a gordura de oferta para Deus ou pegar uma carne imunda, a carne suja, contaminada, e comer, você traz condenação sobre si, sobre a carne. Você vai trazer doença, praga, maldição. E quando você toma do sangue, você será eliminado do povo, expulso, morto, apedrejado. Entende a responsabilidade de um sacerdote orientar sobre a Santa Ceia? Quem pode tomar a Santa Ceia? Aquele que a consciência achar que pode. Mas eu preciso adverti-los que há consequências de tomar a Santa Ceia de forma indigna. Se você está em ato de prostituição, eu estou falando de casal hétero, a mulher dormindo com o homem fora de casamento, traindo, e tomar a Santa Ceia, você vai ser condenado. Vai vir doença, vai vir praga, vai vir maldição, de todas as espécies. E aí, Paulo está exortando o povo. Talvez o motivo de vocês estarem ficando profundamente doentes, a ponto de que alguns dormem, ou seja, morrem na fé, é porque estão tomando a Santa Ceia de forma indigna. Agora vamos entender aqui. Deus proíbe de tomar o sangue. E Cristo manda a gente tomar o suco da uva, que simboliza o sangue. Certo? Assim como o casamento, o contato conjugal, ele também gera contato através de microfragmentos do corpo e traz contato de fluidos, inclusive de sangue. As doenças sexualmente transmissíveis, elas vêm porque existe contato sanguíneo, contato com fluidos. Só que quando você é um corpo e uma carne com uma pessoa, existe um casamento e os dois estão apenas dentro do casamento, não existe contaminação entre os dois. E os dois podem compartilhar do ato livremente sem se contaminar. Agora, quando você começa a trair, a viver no adultério, na fornicação, na malícia, na homossexualidade, começa a trazer outros tipos de pecados, inclusive da carne, que estão ligados à sexualidade, você traz condenação sobre si. Casamento do noivo com a noiva, o adultério, a traição. E o que é a traição? É errar o pecado. Deus compara a igreja, Israel, em Oséias, como uma mulher adúltera, como uma mulher em pecado, como uma mulher que o trai, quem não respeita os seus mandamentos, quem não respeita a sua lei, quem não respeita a sua vontade, quem não observa a sua palavra, quem não se converte verdadeiramente, é levado à condenação. Está em adultério e, consequentemente, sobre juízo da ira de Deus. E é sobre isso que vai falar no livro de Apocalipse. Olha como isso é sério. O livro de Apocalipse, sobre os flagelos. Porque o flagelo fala, e deu-lhes de beber sangue. As águas, no livro de Êxodos, se tornaram amargas. E o Nilo se tornou sangue. Sem água potável, o gado morre, as pessoas morrem, 3 dias morre, porque você ficou sem água, 3 dias morre. As plantas morrem, as árvores morrem, tudo morre. Morre. Sem vida. E olha o que está escrito no livro de Apocalipse 16, do 4 ao 7. Derramou a sua taça. Derramou o terceiro a sua taça, o terceiro flagelo, o terceiro castigo de Deus, a terceira punição. No rio das fontes das águas. O que simboliza a fonte das águas? Simboliza, nesse caso,
vamos dar um exemplo para que vocês possam entender a fonte de água viva, a vida em Cristo, o que traz nutrição espiritual, e nos tornaram em sangue. Eu vi o anjo das águas dizendo, o anjo das águas, o Espírito Santo. Ou, se você quiser entender melhor assim, o anjo da igreja também, que aqui não fala que é o anjo da igreja, mas vamos colocar ele como aquele que batiza. Por isso que é o anjo das águas. Aquele que tem a unção para o batismo, aquele que tem o chamado para o batismo, que o batismo é imersão de águas, é morrer em Deus e nascer em Cristo. Aquele que não foi batizado nem pode tomar a ceia. Existe um documento da igreja do primeiro século, antes dela se corromper, que explicava liturgicamente, passo a passo, sobre a ceia e como ela deveria ser administrada, e eles exortavam que não deveria comer da ceia quem ainda não fosse batizado. E olha que a palavra vai dizer aqui, do capítulo 4 ao 7. Derramou o terceiro a sua taça no rio, e as suas fontes de água se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo, tu és justo. Justiça quer dizer pro bem e pro mal. Abençoa os que te abençoarem, amaldiçoa os que te amaldiçoarem. Tu és o que era, o santo, pois julgastes essas coisas. Está trazendo juízo, julgamento, porquanto derramaram sangue de seus profetas. Está trazendo a condenação de todos que derramou o sangue dos profetas. Aquele que não respeitou o sacerdócio. Aquele que não respeitou o que está escrito nas escrituras. Também sangue tens dado a beber. São dignos disso. Ele está trazendo a condenação do sangue. Porque o sangue pode trazer para a vida, ele pode trazer para a condenação. Se você toma o sangue doente, você traz doença e leva condenação e juízo. E ouvia a alta voz no céu que dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Bom, aqui Deus está mostrando que quem bebe o sangue indignamente toma sobre si a condenação dos profetas que foram mortos. Traz sobre si a culpa da condenação. Olha o que está falando no livro de Apocalipse. E aí a gente vai ter a Nova Jerusalém. Vou pegar o versículo da Nova Jerusalém aqui. Olha o que Cristo está dizendo na Nova Jerusalém. Apocalipse 22. Versículo 9. Então me disse, vê, faça isso. Eu sou conservo teu irmão. Ele está falando sobre a adoração do anjo. Os profetas e os que guardam a palavra desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não cele as palavras dessa profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que entre na cidade pela porta. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O espírito da noiva diz, vem.
Entenderam, meus amados? Irmãozinhos, a gente precisa ter discernimento ao tomar a ceia. A palavra não fala que o pastor tem que proibir. Mas se houver pecado constatado, prostituição, fornicação, homossexualidade, práticas de feitiçaria, mentira, assassinato, roubo, ele pode pôr para fora da igreja. Deus manda lá em Levíticos, expulsa do meu povo. Ele pode. É claro que ele não vai fazer isso de uma vez. Mas existe um julgamento muito pior do que ser posto fora da igreja. Porque hoje você pode sair de uma igreja para outra e falando mal ainda da igreja. O pastor não é obrigado a pôr ninguém para fora. Ele pode manter que o irmão fica ali. Mas que esse irmão que está tomando a ceia indignamente traz sobre si maldição que pode levá-lo à morte, ele traz. Ele traz. Agora vamos ver lá novamente Levíticos 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O sangue de Cristo para aqueles que foram lavados, remidos no sangue, que estão santificados pelo sangue, podem tomar do cálice que ele nos deu, representando o seu sangue, porque com ele nos tornamos um só corpo, uma só carne, e compartilhamos com eles as virtudes de Deus. Porque Deus é justiça. E a justiça quer dizer que ele é um Deus do amor. Mas ele também é o Deus que pune. É o Deus que corrige. É o Deus que castiga. E ele produziu, através de Cristo, o caminho para que a sua lei fosse cumprida. Isso é extremamente importante a gente lembrar. E aí, a gente vai ter a primeira Páscoa, que foi a libertação do Egito, as pragas do Egito. Cristo ele vai representar, vai fazer a ceia na primeira Páscoa. E a Páscoa ela vai ter o símbolo do pão, o símbolo do vinho, ela vai ter ervas amargas e ela vai nos lembrar que eles viviam sob o jugo da escravidão do pecado. E eles foram libertos. Se foram libertos, eles não podem voltar ao pecado. Porque senão é o povo se rebelando contra Deus e falando assim: nós tínhamos carne, vinho, vida e sepultura no Egito até. E o Senhor nos trouxe pro deserto para morrer no deserto. Quando nós olhamos e continuamos no pecado, nós não podemos comer da ceia. Você até pode ser batizado fumando, porque Deus está te transformando. Você até pode ser batizado em fornicação, em adultério. Porque Deus está te transformando, Ele está te lavando, Ele está te purificando, e é o Espírito que convence o pecador do pecado. Mas comer do corpo e beber do sangue, eu preciso avisar vocês, você pode trazer para a bênção e fazer do sangue, do corpo de Cristo, ser compartilhantes da sua glória, a cura. Você pode fazer do corpo dele a salvação, ser compartilhante da tua glória, beber do teu cálice, ser compartilhante, o casamento de Cristo com a igreja, ser parte do corpo de Cristo, que é a igreja, o templo espiritual de Deus. Ou você pode comer o pão para adoecer a carne, tornar a carne enferma, o sangue para trazer a maldição e a condenação de Deus.
E aí eu tô falando que existe um pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é proferir, ou dizer que o Espírito Santo, atribuir as coisas do Espírito Santo ao demônio ou ao contrário. Usar das coisas santas, do que é santíssimo, e comer de forma indigna. Trazer um fogo estranho para o altar de Deus. O que é o fogo estranho? Vamos retornar ali no livro de Levíticos. Olha o que aconteceu aqui. Ei, sacerdote, orienta teu povo. Quando a pessoa está fora do fundamento, quando está fora do corpo, quando está fora do espírito, ela ensina qualquer coisa. Anadab e Abiú, filhos de Arão, foram ungidos sacerdotes. Estavam em serviço no tabernáculo. Eles estavam oferecendo serviço ao tabernáculo. Filhos de Arão tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante ao Senhor. O que eles não ordenaram. Deus não mandou fazer. Deus não permitiu. Deus não autorizou. Deus não concedeu a sua bênção. Então saiu fogo diante do Senhor e foram consumidos e morreram perante ao Senhor. E aí Deus fala com Moisés e manda Moisés levar uma mensagem de consolo a Arão, que era pai daqueles meninos. E ele vai falar o quê? Moisés diz a Arão o seguinte: isto porque o Senhor, mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão se calou. Porque Arão sabia que os filhos dele estavam passando pelo que estavam passando, pela morte, foram queimados vivos, causaram um grande incêndio. A ira de Deus desceu sobre eles. Trouxeram maldição, condenação e morte por oferecer um fogo estranho a Deus. Presta atenção. Acender o incenso, acender a lâmpada de Deus é algo santo. É algo santo. Mas comer da oferta de manjares de Deus é algo santíssimo. O que é o santíssimo? Só para vocês terem uma noção, o que é o santíssimo? O santíssimo era aquela área onde só Arão, onde só o sumo sacerdote entrava. Nesse caso, o nosso sumo sacerdote é Cristo. Entrar nas coisas santíssimas. A Santa Ceia é uma oferta de Cristo para nós, é um memorial que ele morreu e foi ressuscitado na cruz conosco, e através dele fomos salvos. Para aqueles que estão nascidos em Cristo, aqueles que morreram para a carne e nasceram para Deus, abnegando as vontades da carne e nascendo uma nova criatura no Espírito. E a responsabilidade do sacerdote é manter um fogo digno queimando constantemente de frente do altar. No livro de Levíticos, no capítulo 6, a partir do versículo 8 ao 13, eu vou ler a partir do 12 para não ficar tão longo, ele vai falar assim: pois sempre arderá sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E aí, se você for um pouquinho mais para frente, capítulo 6, versículo 25,
falarão dizendo, esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se mola o holocausto, sem molar a oferta pelo pecado perante ao Senhor, coisa santíssima é. A crucificação de Cristo é a oferta pelo pecado. O sangue e o corpo é algo santíssimo. Comer do corpo e beber do sangue, que é algo santíssimo, de forma imunda, sem trazer um verdadeiro arrependimento diante de Deus, você traz sobre si a condenação e a morte. Lembra o que eu li aqui com vocês? Lei sobre a culpa. 7. Capítulo 7 de Levíticos. Versículo 20. Porém, alguma pessoa, tendo sobre si imundícia a comer dos sacrifícios pacíficos, que é do Senhor, será eliminada do meu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, com imundícia do homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e de qualquer carne de sacrifício pacífico, que é do Senhor, e ela comer, será eliminada pelo fogo, será eliminada do seu povo. Tá tomando do sangue, tá comendo da carne, que é símbolo do pão, que é o sacrifício pacífico de Cristo por nós, de forma indigna. O pastor, ele pode fazer acepção de pessoas? Não. Qual que é o dever do pastor? Orientar. Meu irmão, você está em fornicação. Você não é casado. Ô, meu amigo, tu tá em adultério. Ou se arrepende do teu adultério ou não. Tu tá adorando falsos deuses. O pastor, a igreja, ela tem a obrigação de julgar e exortar e aconselhar. E a exortação é um aconselhamento. Não é uma briga, não é uma repreensão, não é bater, não é agredir. Aí sim, a gente exorta. Leva 1, 2 testemunhas para avisar que exortou. Continuou, leva para a igreja. A igreja como testemunho, representando Cristo, porque toda a autoridade foi dada à igreja no céu e na terra. A igreja exorta na frente dos irmãos, exortado para a igreja. Se não houver mudança do comportamento, não pode tomar da ceia. E aí sim se justifica a remoção da igreja. Aí sim se justifica a expulsão. Ah, Ruisdael, mas estamos vivendo em um momento onde a política, expulsar alguém, isso pode fazer qualquer mal entendido, isso pode trazer a condenação sobre líderes da igreja, jurídica, pode ser considerada acepção de pessoas. Não se preocupa não, irmão. Não quer expulsar? Não expulsa. Deixa na igreja, irmão. Pode deixar que Deus é quem vai castigar. É Deus que vai julgar. Por isso que Paulo vai exortar. Examine o homem, cada um a si mesmo. Se a igreja, e eu acho que é justo, a igreja não expulsa. Não põe as mãos. Lava as mãos. Certo? Lava as mãos. Quer comer de forma indigna? A igreja avisou, os irmãos exortou, todo mundo exortou. Quer comer? Coma, irmão. Coma, mas fique ciente que está sobre o pecado, a maldição, o juízo e a condenação, e ela leva à morte. Quando você entra na igreja para oferecer um louvor, para oferecer uma adoração, e come da corpo do Senhor, e come corpo de Cristo, o corpo que é símbolo do sacrifício pacífico, oferta pela culpa, e traz diante do altar, e participa disso de forma indigna, você traz fogo estranho para o altar. Você traz fogo estranho para a sua vida. Condenação. Condenação, juízo. E o que leva o pecado é a morte. Pode ser só morte espiritual. Vai perdendo a fé, vai enfraquecendo. Pode ser que até mantenha os dons do Espírito Santo, porque os dons são dados. Eles não vão embora, mas o Espírito Santo já não está mais lá.
E aí a vida da pessoa começa a afundar, ficar doente, aí vai pegar uma HIV, vai pegar uma lepra, vai pegar um câncer. Eu não estou falando que quem tem câncer está em pecado. Eu estou falando que quem está em pecado está sob condenação e juízo. E traz a condenação e o juízo para o próprio corpo. Alimentando-se do corpo que é santo, colocando algo que é santíssimo e levando fogo estranho diante do Senhor. Então, a igreja precisa ter o discernimento de exortar, de educar. O verdadeiro sacerdote é falar, irmão, é mais fácil você orar. Arruma a tua casa primeiro. Arruma a tua vida primeiro. Arruma teu casamento primeiro. Ô, irmão, você tá pegando o que não pode, tá mexendo no que não pode. Tu tá traindo tua esposa. Pô, irmão, tu tá falhando no teu casamento, tá falhando com teus filhos, tá falhando com a tua casa. Se não há um arrependimento legítimo, não pode tomar a ceia. E se toma, traz sobre si condenação e morte. Agora, se há um arrependimento legítimo, o arrependimento verdadeiro, automaticamente a mudança de comportamento. Muda o entendimento, muda uma terminologia. Mudou a metanoia, a mudança do entendimento, se tem a metamorfose, a mudança da forma. O que era corrupto é revestido de incorruptibilidade, porque é revestido pelo sangue de Cristo. Se é revestido pelo sangue de Cristo, não há mais culpa, não há mais pecado e foi perdoado. Se foi perdoado, uma nova criatura em Cristo é. Essa nova criatura que faz parte de Cristo pode comer do corpo de Cristo e beber do sangue de Cristo, que é simbolicamente representado pela ceia. 3 taças foram tomadas por Cristo da Páscoa. A 4ª, que é a última, vai ser tomada quando ele retornar. As 3 das 4 taças de vinho que é tomada na Páscoa do Senhor, na primeira Páscoa, na Páscoa que era símbolo do Êxodo, foram tomadas por Cristo. A 3ª foi a crucificação. A 4ª é o retorno e a vida eterna com ele em corpo glorificado. E a 4ª ceia nós vamos tomar com ele na eternidade. Nós vamos tomar com ele quando vier o dia da salvação. Naquele dia, como diz o profeta. Mas para isso é necessário a exortação, a educação e o entendimento da palavra. Você pode comer das coisas de Deus de forma digna ou de forma indigna. Amém? Bom, que Deus Pai Todo-Poderoso faça você, que essa mensagem entre no teu coração, possa ser refletida pela tua casa, pela tua família, pelos membros que estão ao redor de você, que fale poderosamente no seu coração e que mais do que comer o corpo para matar a fome ou beber o cálice para matar a sede, nós possamos comer do pão que é a palavra e matar a nossa sede nas águas do Espírito. E quando comer do pão e beber do cálice, que é o corpo e o sangue de Cristo, a gente primeiro reflita, se examine e peça desculpas, perdão, até pelo pecado da ignorância. Pequei e não sei que pequei. A ignorância. Porque no livro de Levíticos tem ofertas tem sacrifícios para pecados por ignorância. Levíticos 4 vai falar sobre o pecado por ignorância. Eu pequei, não sabia que era pecado, estou em pecado, sei que sou um pecador, então eu peço que me lave desse pecado, mesmo eu não sabendo o pecado, qual o pecado eu cometi, e me revele. Mas eu quero comer em santidade, pelo sangue do teu filho que foi derramado sobre mim, eu vou comer do pão e tomar do vinho. Pode ser um suco de uva, que é o fruto da vide. O vinho é símbolo do fruto da vide, da videira. Suco de uva. E eu vou consumir o vinho, eu vou consumir o pão,
trazendo para dentro do meu corpo físico a presença de Deus. O pão representando as células, a gordura, os músculos, a estrutura da nutrição, e o sangue, o sopro de vida, e a vida abundante, a vida que cura, que transforma, que restaura. Amém? E que Deus abençoe com sabedoria o nosso entendimento. Que pelas consolações do Espírito Santo, e que o próprio Espírito Santo nos guie por um caminho de aprendizado, e que a palavra de Deus, pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz por nós, possa transformar o nosso entendimento. E que a gente possa ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para que a gente possa ser restaurado com uma natureza incorruptível junto com Cristo, para nos tornar dignos de sermos chamados de herdeiros e cordeiros em Deus. Amém?